Você quer um amigo ou um amiguinho? Amiguinho, fala o que você quer escutar. Olá, vamos ser felizes. Gratidão pela presença de todos. Hoje gravando mais um podcast com uma pessoa queridíssima, que eu apresento já já. Mas para quem não conhece, emocional, de saúde física, de saúde espiritual, saúde e não de doenças, né? Que é a doutora Ana Silvia, muito bem-vinda, muito poderosas, que tinham dinheiro e tinham acesso a estudos, né? E aí tinham domínio de... É sinal de saúde? Não. Não é? Realmente, assim, não ter doença física nem mental não é... Porque para eu ter uma saúde plena, todos esses quesitos, todo ser humano precisa ter o pertencimento. E isso inclui a família, né? Esse equilíbrio familiar também tem mas o meu emocional não está legal. Então, desde que eu passei por determinado, parte disso, né? Da gente ter que olhar para a necessidade desse reequilíbrio. O que é que precisa ser reequilibrado? E assim, como um todo, né? A saúde espiritual, socialmente... e eu ter uma cisão entre eu e o divino, onde os meus valores visam só o meu bem-estar, só o meu... né? E então assim, ela tem uma visão do ser humano. Se eu estiver errado, você me corrige, né? Ela tem uma visão do ser humano. A doutora Ana Silvia, inclusive, ela me ajuda na minha pós-graduação. Eu gravei uma aula que foi chamada de Tríade da Vida Desejada. O que acontece? E aí eu fiz uma provocação quando eu fiz essa aula, que foi o seguinte: o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Porque as pessoas muitas vezes ficam nessa, não vai afetar. E a doutora Ana Silvia acabou de dizer isso. E aí eu quero fazer essa provocação: afetar no físico e no emocional, ou é a saúde emocional que vai afetar no físico e no mental? Quem que vai me responder isso? Né? Que é exatamente o que a doutora Ana Silvia está falando aqui. E nós precisamos aprender a cuidar do todo, né? Da sua saúde integral, né? Não só físico. E aí eu quero só chamar a atenção de uma coisa, que depois eu quero fazer outra pergunta para a doutora Ana Silvia. Eu até falei isso essa semana agora. Atletas de alta performance, né? Eu atendo a alguns. E eu já vi e já acompanhei e acompanho alguns atletas que, para não ser cortado da seleção, anti-inflamatório, para continuar jogando e não ser cortado. Eu falo, é o cúmulo do absurdo. Tudo bem que tem o porquê, não estou julgando, mas o fato é, a pergunta, isso é ser saudável? Não é. E é um atleta de alta performance, né? Uhum. Então, é o que a doutora Ana Silvia está falando. A falta de doença não quer dizer ser saudável. E ser saudável é saber e ter consciência de cuidar do todo. Né? Perfeito. Ana Silvia, me fala um pouquinho. Homeopatia. Né? De uma maneira assim, rápida, para quem não sabe o que é homeopatia, muita gente conhece, mas para quem não sabe, como é que você poderia definir a homeopatia? Homeopatia é uma especialidade médica criada por Samuel Hahnemann em 1796, então é uma medicina relativamente antiga, né? E que só vem crescendo a cada dia, cada vez mais a busca por esse tratamento que olha para o todo vem aumentando. E o princípio dela é exatamente o reequilíbrio da nossa energia vital. Todos nós temos uma energia vital que mantém nossas funções em equilíbrio. Alguns fatores ao longo da vida vão desarmonizando essa energia vital. Podem ser físicos, químicos, principalmente emocionais. A partir daí, essa desarmonia vai se manifestar através de sintoma, que pode ser físico ou emocional. Então, não adianta eu mirar só no sintoma físico e no tratar do todo. Ao mesmo tempo, não adianta eu tratar numa ansiedade, só no sintoma emocional e não olhar para o todo. Essa é a busca da homeopatia, o reequilíbrio do ser como um todo. Então, o medicamento homeopático vai promover uma reação integral globalizante no indivíduo. É um reequilíbrio de mente, corpo e alma. Ok. Então, isso que eu acho que é interessante falar. A homeopatia
tem muitos trabalhos científicos que comprovam a ação do medicamento, tanto a nível físico como emocional. E ela foi efetivada foi reconhecida como uma especialidade médica em 1980. Então, já tem bons anos aí aqui no Brasil que ela foi reconhecida. Ok. Eu quero dar um testemunho só para... Como eu cheguei na doutora Ana Silvia, né? Eu tive uma alergia, uma lesão de pele, lembra, né? E eu fiquei 3 anos. Era a coisa mais horrorosa que poderia imaginar, porque, assim, literalmente a minha pele purgava. Eu tinha que andar com um lenço de papel para ficar enxugando o rosto. Na parte aqui do tórax e do braço eu tinha que colocar camiseta para não sujar a camisa. Era uma coisa horrorosa. Eu fiz 6 biópsias e nenhum médico, me deu diagnóstico, porque eles falavam, não sei o que você tem, não tem tratamento, bom. E aí uma amiga chegou e falou, vai na minha médica. Eu falei, quem que é a sua médica? Aí ela falou, a doutora Ana Silvia. E aí eu marquei uma consulta com a doutora Ana Silvia. E eu lembro como se fosse hoje. Ela... a primeira consulta com ela, e é assim normalmente, tá? Foram mais 3 horas. Em torno disso. Tá? Eu não estou falando mal de médico nenhum, tá? Mas para analisar se algum médico hoje em dia, na atualidade, tem tempo, né, ou condição de ficar 3 horas com o paciente, né? Essa senhora aqui fica. E aí, na hora que acabou a consulta, ela falou assim, eu só preciso de paciência. Eu lembro disso como se fosse hoje. E aí eu falei, para quem está 3 anos desse jeito, ela falou, paciência. Eu lembro assim que em 3 meses melhorou, acho que uns 30%. 6 meses depois eu estava 70% melhor. E menos de 1 ano, 8 meses depois, estava 100% curado. Hoje eu tenho cicatrizes na pele, mas curou. E vira e mexe, acontece uma outra coisa, eu vou na doutora Ana Silvia e assim, papum, né? Agora, há pouco tempo, ainda estou, porque ela está me acompanhando, começou uma lesão assim na cabeça, só na cabeça. E aí eu liguei para marcar a consulta, ela só me falou assim, você está pensando muito? E aí eu falei, não, nem vou continuar conversando, vamos para a consulta e ok. Então, assim, eu tenho um testemunho vivo do que a homeopatia pode fazer. Agora, eu acredito muito numa coisa também, Ana Silvia, que eu queria te perguntar. Eu acredito na homeopatia, né, e confio muito em você. Agora, você acredita... Até foi um podcast que eu gravei... Vai entrar no ar, acho que daqui umas 2 semanas, se não me engano. Que eu falo o seguinte, que eu acredito que o canal de cura para qualquer pessoa vai aparecer, desde que a pessoa esteja se trabalhando e procurando, né? E aí eu falo esse relato porque é um fato que eu já vi. Uma benzedeira chegar com um galinho de arruda e falar cruz credo e a pessoa está curada, né? Você acredita que, como médico homeopata, você pode ser canal de cura para alguém e para outro você pode não ser o canal de cura? Você acredita nisso ou não? Acredito sim, porque depende de uma série de coisas, né? Depende do quanto eu consegui entender aquele paciente, o quanto ele abriu a alma, conseguiu abrir. Porque não é uma coisa nem sempre simples para todo mundo. Porque você vai trazer a sua história, onde a gente vai tentar buscar a partir de onde você começou a se enfermar, que é o que a gente, a homeopatia, chama de sintomas biopatográficos, ou seja, a partir dali eu comecei a não estar bem, como eu falei anteriormente. Então, precisa ver como é que essa pessoa vai conseguir me trazer, porque você vem numa consulta, você nem sempre vem preparado para abrir tua história de vida, né? De A a Z. Então, você vem para falar da sua queixa e ponto final. Então, precisa de um tempo até para eu explicar. Eu sempre explico para o paciente o que é homeopatia, o que eu preciso saber. E aí, se eu consigo acessar nesse paciente, que ele consiga
abrir o coração dele, me trazer essas informações, eu consigo ser um veículo, né? Porque ninguém faz nada sozinho, nós somos um instrumento aqui, né? E consigo ajudar através da homeopatia, sim. Tem algumas pessoas que é muito comum acontecer, então vem numa primeira consulta, ela vai me contar a história dela parcialmente. Não é incomum acontecer, vem numa segunda vez, terceira vez, aí ela vai falar, nossa, olha, sabe que eu não te falei tal coisa? Porque nem ela, isso estava tão escondidinho ali dentro, que nem ela acessava. Então, não é que ela não quis me contar, mas nem ela se dava conta. E, às vezes, ali é o pulo do gato. Às vezes, ali é o nó da história, que está emperrando essa evolução. E aí, e tem outras coisas que também esbarram até na ética. Às vezes, a pessoa tem uma dor que ela mesma não consegue abrir para ninguém. Né? Então, quantas vezes a gente já teve pacientes que falavam, nossa, eu nunca contei isso para ninguém. Então, é uma honra para mim poder acolher isso, receber isso com toda a minha ética e cuidado. Então, assim, nesses casos, a gente consegue ser canal de cura. Em um ou outro, às vezes a pessoa não tem a paciência, como você mesmo falou, né, de esperar por esse tempo, esse processo, porque é um processo. Muito interessante. É curioso, porque eu estou aqui pensando, na hora que a Ana Silvia falou, eu falo que tem 3 profissões, né? Lógico que devem ter outras, né? Mas aí é crença minha. Que quando o cliente ou o paciente, mente, ele está dando um tiro no pé, né? Para o médico, mentir para o médico, mentir para o advogado e mentir para o terapeuta, tá jogando dinheiro fora e dando um tiro no pé, né? E a Ana Silvia está falando uma coisa extremamente importante. Ela é uma terapeuta. Todo médico é um terapeuta, né? Porque é um cuidador e também é um terapeuta. O quanto que muitas pessoas têm dificuldade de se abrir, de falar dos seus sentimentos, de falar das suas emoções, né? De falar das suas dores, né? E isso acontece em processo terapêutico também. Mas a Ana Silvia está tocando num ponto que eu acho extremamente importante. Porque quando a gente fala, por exemplo, da inteligência emocional, é uma coisa curiosa, porque é saber lidar com os seus sentimentos, lidar com suas emoções. Agora, a curiosidade é que tem gente que não reconhece os próprios sentimentos. Não reconhece as próprias emoções. E aí entra nesse entrave que a Ana Silvia está falando. Ou seja, ela consegue ser canal de cura, como qualquer um, né? Que exerce esse papel, a partir do momento que a pessoa se abre, a partir do momento que a pessoa sente liberdade para poder falar das suas dores. E muitas vezes a pessoa não está pronta para isso, né? E aí, se não está pronta para isso, ela também não está pronta para ser curada, porque o canal de cura vai acabar não sendo efetivo, né? Sem dúvida. Então, assim, é muito interessante isso, porque em terapia isso acaba acontecendo muito. Tanto que depende muito do tempo de vínculo, né? Criar um vínculo com a pessoa para que ela consiga começar a se abrir. E eu falo isso muito em terapia, né, Silvia, que é assim, eu não sei se na parte médica, né, como médico, homeopata, a coisa vai funcionar dessa forma, mas terapia eu falo que o anjo de guarda tem que casar, sabe? Tem que bater, né? Porque se casa, a pessoa confia, ela se abre. Agora, se não casa, ela não se abre, né? Eu não sei se na parte como médico homeopata isso acontece também. Sem dúvida, isso é interessante que você está falando, né? Porque você vê que na terapia você vai ter algumas sessões até para ter esse match, né? Para ter essa sintonia. E numa primeira consulta, assim, eu não atendo ninguém por propaganda ou qualquer coisa desse tipo, eu atendo de pacientes como você, que veio, enfim, experimentou e indica um paciente. Por quê? Quando você chega e me olha, você não sabe quem eu sou, se eu sou uma pessoa que vai julgar o que você está me trazendo, porque todos nós temos nosso lado sombra e nosso lado luz, né? E eu acho que ninguém pode julgar e ninguém também tem que se envergonhar de nada disso.
Então, o nosso papel é de acolher. E, às vezes, numa primeira consulta, não dá tempo da gente criar... É raro. Normalmente, graças a Deus, isso é raro acontecer, de não haver essa sintonia. Ok. Mas, se o paciente não conseguir abrir o coração, aí vai demorar um tempo maior. Sim. Olha que interessante, né? Eu vou chamar a atenção disso novamente, tá? Se eu estiver errado, você me corrige? O ponto que eu considero central é a saúde emocional, ou a capacidade de lidar com seus sentimentos e com as suas emoções. E aí eu não sei, por exemplo, assim, se teria alguma assim que é mais importante, saúde mental, saúde emocional, saúde física, porque é o que a gente falou no começo, né? O que vem primeiro, nasceu primeiro ovo ou galinha, né? Mas de qualquer forma, dentro do que eu venho observando, o que vem gerando muito problema e muita falta de saúde, muita doença, é exatamente a questão da saúde emocional, mal trabalhada, mal administrada, não cuidada. Você sente que isso, por exemplo, assim, também é real ou não? Sem dúvida, cada vez mais. Cada vez mais. Eu acho que nós vivemos, né, numa fase do universo em que as coisas estão um pouco mais intensas, um pouco mais, assim, muito mais imediatas. Então, está todo mundo muito em alerta. E as questões individuais vão ficando com uma lente de aumento, né? Então, a ansiedade, o medo, a insegurança, a falta de confiança em si, porque você tem que estar dando conta de muita coisa de uma vez só, né? Então, as pessoas estão precisando muito desse tipo de ajuda. Então, eu tenho visto muito, eu atendo muito paciente que vem pela busca do emocional. E, paralelamente, ao processo terapêutico com o terapeuta, com o psicólogo, o terapeuta. Ô, Nassíbia, então, assim, resumindo, só para... Eu quero deixar isso claro para o pessoal aqui. Você sente, assim, que a maior parte, ela vem... As doenças, elas têm nascido da falta de cuidado da saúde emocional. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Se o a partir do momento que me acontece um fato, eu às vezes nem me dou conta, né, como eu falei inicialmente, e aquilo desarmonizou a minha vida de alguma forma. Eu posso ter deixado isso congelado ali, sem olhar, e isso vai começar a se manifestar em algumas nuances físicas, eventualmente, uma rinite, uma alergia de pele, uma alergia respiratória, né, uma asma, uma taquicardia, problemas intestinais, síndrome do intestino irritável, que é tão frequente hoje em dia, é quando a gente não está conseguindo eliminar as emoções. Então, o que acontece? Se eu não olhar para as causas das questões emocionais, o físico vai sofrer. Então, a questão emocional é primordial para que a gente esteja bem. Olha só, eu não vou dar nome, obviamente, por questões éticas, né? Mas eu quero relatar um ponto aqui que, para quem não é da área, talvez assim começar a ficar mais atento a essas questões, né? Essa pessoa faz terapia comigo até hoje. Eu indiquei para a doutora Ana Silvia porque ele tinha uma questão muito curiosa. Ele é um homem, tá? Médico. Solteiro e mora sozinho. Todos os finais de semana, ou todas as vezes que ele voltava para a casa dos pais, ele tinha rinite. Ele saía da casa dos pais, voltava para a casa dele e acabava a rinite. E aí, ele sempre fazia terapia comigo depois que ele ia para a casa dos pais, que era na segunda-feira. E aí eu falei, cara, esse negócio seu tem algum fundo emocional? Não, de jeito nenhum. Cara, sou médico e tal. Eu falei, tudo bem, então vai lá na doutora Ana Silvia e tal. O que ela é? Eu falei, homeopata. Aí ele riu, você sabe, né? Riu, mas acabou assim, que ele foi, ok. E a Ana Silvia cuidou dele, tá? E ele conseguiu abrir o coração e tal. E, como diz a Ana Silvia, eu acho que na primeira consulta teve... o anjo de guarda casou e ele se abriu. O fato é que a Ana Silvia cuidou dele e na primeira semana
depois que começou o tratamento, ele voltou para casa dos pais para passar o fim de semana e não teve rinite. 15 dias depois voltou de novo, não teve rinite. E aí ele veio falar, pô, curioso, né? Coincidência, eu acho que... E tal. Eu falei, você está tomando as gotinhas lá? Ele falou, eu tô. Eu falei, então faz uma experiência, para de tomar. Para de tomar. E ele parou. Parou de tomar, na semana seguinte voltou para casa do pai e teve rinite. E aí hoje ele se cuida, continua fazendo o tratamento, se curou, mas o fato é assim que é muito curioso isso, né? E daí a gente começou a trabalhar em terapia, que aí vem o complemento do trabalho meu com a doutora Ana Silva, que muitas vezes assim, a gente acaba trocando figurinha, porque ele veio trabalhar exatamente essa questão do relacionamento com os pais, né? Então ele sempre teve uma questão que ele não queria dar trabalho para os pais. E na hora que ele voltava para casa, que seja para visitar os pais, a sensação é que ele estava dando trabalho, e aí a rinite saía, não tinha rinite. E aí o que a Ana Silva trabalhou, não sei, mas o fato é que é emocional. A gente precisa saber cuidar disso, né? É interessante isso que você falou, né? Que quando você falou da homeopatia, ele deu uma risada assim, que não é que as pessoas não conhecem a profundidade. Sim. Então, quando você fala em homeopatia, vai tomar um remedinho natural, um chazinho, né? Uma fitoterapia. Isso também é maravilhoso, né? Mas foge um pouco do conceito primordial da homeopatia, que é justamente esse reequilíbrio da totalidade. Você não está cindindo o indivíduo. Okay. E tem até, hoje em dia, estão se falando aí de que... Tem uma pessoa que escreveu sobre que homeopatia, psicanálise, várias coisas são bobagem. E, na verdade, não é, né? Eu vi. E que eu acho uma judiação. Porque se as pessoas realmente entendessem a seriedade do que é homeopatia, a seriedade do que é uma psicanálise, né? A seriedade do que é um trabalho terapêutico muito bem feito, a gente vê, né, Tadashi, na prática, que as pessoas se desenvolvem, é tão lindo de acompanhar. Sim. Então, eu lamento muito que aconteça esse tipo de colocação. Eu vi essa matéria aí. Uhum. Eu falo que é uma pena, né, Ana Silvia, porque eu tenho uma crença, né, que alguém pode achar que está errado também, mas é uma crença minha, que as coisas, né, todo esse processo, os tratamentos, eles não são opostos, né? Eles são complementares. Exatamente. Né? Então, é o que a Ana Silva está falando. Terapia, psicanálise é importante? Lógico. Né? Homeopatia é importante? Também. A medicina alopática também é importante? Super. Lógico. Né? Quantas vezes a Ana Silvia, e aí eu falo de novo assim, por testemunho próprio, né? Situações assim que eu passei e que ela falava, entra com medicação alopática, né? Porque ela sabia assim que a homeopatia nessa situação que eu estava vivendo, por exemplo, não iria resolver. E a própria Ana Silvia falava, tal medicação, pão, e ponto. Ou seja, são complementares. É, né? O bom senso, né, Tadashi? Antes de qualquer coisa, antes de medicina homeopática, alopática, seja o que for, a gente tem que ter bom senso e respeito real por aquele indivíduo que te procura pedindo ajuda, não pelo seu ego, que você vai fazer o que você acredita que tem que ser e forçar a barra para que seja daquela forma. Não, você vai fazer o que é melhor para aquele indivíduo, né? Sim. Isso é tão sério, né? Eu não vou dar nome, obviamente, mas assim, Ana Silva vai lembrar dessa passagem. Quando eu estava com esse problema na pele, eu já estava em tratamento com a Ana Silva e já tinha melhorado já uns 60%. Eu quebrei o pé. Não sei se você lembra disso. E aí eu fui num ortopedista e aí ele perguntou, o que é isso na sua pele e tal. Aí eu falei, algum problema, alguma alergia, não sei o que é, mas eu sei que eu estou em tratamento e já melhorei uns 60%. E como é que você melhorou? Falei com uma médica homeopata. Aí ele riu, ele falou, procura um profissional sério. Eu falei, ela é médica, né? Aí ele falou, procura essa pessoa aqui, ó.
dermato e tal, minha prima, isso, aquilo e tal. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei em tratamento com ela mais de 3 meses e não resolveu. Tá? Essa médica que você está rindo aí, homeopata, em menos de 6 meses, eu já melhorei mais de 70%. E aí, larguei para lá, porque assim, não adianta. Porque são realmente assim, é uma pena, porque não sabe olhar para o ser humano como um todo, né? E aí é outro ponto que eu quero bater, porque no curso de expansão de consciência eu falo muito sobre isso, e às vezes isso cria polêmica também. Porque eu falo que na placa de médico isso, médico aquilo, médico ortopedista, médico, né, não importa o quê, especializado em não sei o quê, o cara, por exemplo, ele entende muito de mão, um ortopedista entende muito de mão e não entende de ser humano, né? E é o que a Ana Silva está falando, olhar para o todo, não adianta olhar só para o sintoma. A Ana Silva, como médica, ela olha para o ser humano integral, para o ser humano como um todo. E eu acho que é assim que as pessoas deveriam, os profissionais deveriam saber, né? Cuidar do todo e não só de uma parte da pessoa, né? Faz sentido? Total, né? Total. Não tem como cindir, né? Que nem a pele, que a gente está falando sobre pele. A pele faz parte de você como um todo, assim como a sua alma. Né? Então, a pele é nosso último anteparo em relação ao meio. Não dá para olhar, eu vou só tratar ali, com todo o respeito à dermatologia, o que eu estou falando. Mas existe uma forma de ver integral que é de dentro para fora. Tanto é que hoje em dia eu atendo muito dermatologista, atendo bastante gente da área das farmacêuticas, porque não precisa ser... Lógico que tem muito remédio alopático, muito não, a grande maioria super de uma ação maravilhosa, que a alopatia cada vez cresce mais e com coisas maravilhosas, só que você consegue ter um olhar de dentro para fora. Nem sempre você consegue chegar na cura, porque você vai tratar, por exemplo, de uma lesão, vai recolher, ela vai sair de um outro lado, ou na própria pele, ou num órgão mais interno. Então, essa é a preocupação. Você começa a tratar do local, você desvia o órgão de choque. E se a pessoa tem tendência a se enfermar em algum outro órgão, ela vai se enfermar ali. Ana Silvia, na psicologia transpessoal, agora você falou uma coisa que eu queria escutar você. Nunca te perguntei sobre isso. A gente acredita assim, que a alma adoece primeiro. E aí depois, se eu não tenho essa conexão com o divino, como você falou, né? Se eu não tenho a conexão com a totalidade, eu não escuto a minha alma, então isso vai se manifestar no físico. E aí a história do São Tomé para ver, para crer, né? Agora que manifestou aqui no físico, agora eu vou tratar, né? Agora, a homeopatia, ela acredita nisso também, assim, que a alma adoece primeiro? Quando eu estava falando de energia vital, né, a gente já está falando que a alma, como eu falei, né, mente, corpo e alma, você vai ter que fazer essa reharmonização dessa energia vital e é delicado, né? A gente não consegue separar até onde a alma, a partir de onde é a emoção, né? É um todo. Sim. Então, os fatores que tocam a nossa alma profundamente é que vão desencadear essa desarmonia nessa energia vital, mostrando através de sintomas físicos e emocionais. Então, falar que foi a alma primeiro, enfim, é essa desarmonia. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser suscetível a um desapontamento amoroso. Né? Você passou por aquele desapontamento amoroso, depois disso, tem gente que tira de letra, isso não vai afetar, tem uma resiliência diferente naquele sentido, dependendo de como este ser veio para esta vida, ele vai ter uma suscetibilidade maior ou menor a este fato. Por isso que ninguém adoece da mesma forma. Um mesmo fator vai cair de uma forma diferente para cada um. Então, esse desapontamento amoroso vai se manifestar para uma pessoa que pode não sentir nada, para uma outra pessoa ela pode
sofrer, ficar, ter uma pena silenciosa, sofrer quieto ali e não tentar demonstrar para as pessoas, mas ela vai começar a somatizar depois de um tempo, porque não está conseguindo elaborar isso internamente. Um outro pode ter um rancor, uma raiva, um desejo de vingança. Um outro pode ter uma indignação, com vontade de ir lá e as vias de fato. Então, cada um manifesta de uma forma, de acordo com a forma como este ser veio para essa vida. Muito interessante essa colocação sua, Ana Silvia, porque eu acredito, deixa eu chamar a atenção para isso, tá? Que ser humano não é igual, né? Vamos começar por aí, né? Que ninguém é igual a ninguém. Então, se eu entendi, a Ana Silvia está falando uma coisa assim, esse tratamento que serviu para mim pode não servir para o outro, porque o outro funciona de uma outra maneira, acredita numa outra coisa, elabora as dores de uma outra maneira. Ou seja, existe a particularidade, o lado pessoal de cada um, né? E é interessante escutar isso da Ana Silvia, porque tem uma... Eu esqueci o nome dessa tribo. Tem uma tribo na África tem um ritual muito bonito que, por exemplo, quando alguém na família adoece, a família se reúne, né, fazem uma oração e alguém recebe um sinal para ir para a floresta. Vai para a floresta, tem uma conexão com uma raiz, com uma árvore, com uma folha e fazem o remédio a partir daquela raiz, daquela folha e a pessoa se cura. Ok. Se depois alguém tem a mesma dor, o mesmo sintoma, o mesmo problema, já sei, é aquela folha, aquela árvore. Não, vão se reunir de novo, vão fazer oração de novo, alguém vai receber um sinal para ir para a floresta e fez a conexão com a alma daquela pessoa, né? É isso aí. Para poder entender o que ela precisa. É isso aí. Olha que lindo isso, tá? Conexão com a alma para entender o que essa pessoa precisa. Tá? É isso que a homeopatia faz, é isso que a doutora Ana Silvia faz, por isso que eu falo que é uma bruxinha, né? Ana Silvia, vamos pegar um pouquinho mais nesse ponto, porque é muito assim o que eu faço. Como é que você vê hoje essa questão da saúde emocional, ou da falta da saúde emocional, da negligência que as pessoas têm com a saúde emocional? Como é que você vê isso hoje? Em cima daquela aceleração que eu estava falando, que a gente vem vivendo, e, enfim, o mundo, não preciso nem falar muito sobre isso, né? Que é essa loucura, né? Celular, internet, enfim, essa loucura, não uma coisa pejorativa, mas é uma coisa que faz parte dessa vida, né? Agora. Então, o que acontece? As pessoas não estão tendo tempo de se observar. E nem de observar quem está no entorno, que eu acho que também é muito grave. Então, quando você começa a correr atrás da necessidade, a necessidade material, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu me esqueço de quem eu sou. Eu desligo, muitas vezes, isso não é geral, eu estou falando de uma coisa, de um exemplo, né? Eu posso me desligar dessa minha conexão. E aí, quando eu fico só aqui no material, só na vida, não estou falando nem de questão financeira, mas fico só no material, eu me desconecto da minha alma, da minha essência e do divino. Então, eu acho que, infelizmente, está existindo muito disso. E aí, com isso, as pessoas vão adoecendo internamente, adoecendo as suas emoções. E aí parte para uma coisa onde eu não olho para o meu próximo mais próximo, assim como eu muito menos vou olhar para as pessoas no entorno, para as outras pessoas do mundo. Então, só as minhas necessidades são importantes, só as minhas dificuldades que importam. Então, quando a gente falou ali no princípio de saúde espiritual também, resvala nisso. Quando o Hahnemann, né, que é o pai da homeopatia, trazia esse caminho da moral e da ética. O que é isso? Essa gente que eu falei moral e ética parece uma coisa assim rígida, mas não, é uma coisa onde eu consigo olhar
por o meu entorno no mais amplo sentido, né? O meu amor se torna realmente incondicional, onde eu vivo, eu existo diante desse amor. E a saúde passa por isso também. Ok. Né? Então, pelo menos é a minha visão. Eu não estou falando agora em nome da homeopatia, mas estou falando em nome da Ana Silvia como cuidadora, como terapeuta. Ok. Tá? Então, isso é uma coisa que eu percebo que traz... Então, por exemplo, mesmo que não seja uma questão material, uma questão que vem originada de uma emoção mal elaborada. Eu tive um desapontamento, eu tive uma perda financeira, uma perda de posição no trabalho. Como é que eu lido com isso? Né? Se eu não olhar para a questão, se eu não conseguir entender que as coisas que eu estou vivendo, uma depressão, uma tristeza, uma raiva, uma indignação, se eu não conseguir atrelar esses sintomas com essa origem, eu não me curo. Okay. Aí, a partir disso, eu posso criar outras defesas, como eu falei, de raiva, aí eu começo a olhar só para mim, só para a minha dor. Então, aí eu me desintegro. No sentido de integração, quando eu falo de desintegrar, né? Eu me desintegro da minha alma e do divino. Olha que lindo, né? Eu vou falar de uma outra maneira para ver se a gente consegue ajudar mais pessoas, tá? Faz parte do desenvolvimento humano. A gente vive muito no eixo do ter, né? É o que a Ana Silvia está falando. E aí é o mundo terreno, é o mundo material, é o ter dinheiro, ter trabalho, ter filho, ter casa, ter... Ok, né? Faz parte da evolução. Também faz parte, né? E a gente precisa, porque assim, como é que a gente vive nesse mundo terreno se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho trabalho, como é que a gente vai conseguir sobreviver? Não é feio isso, né? Não, isso não está errado. De maneira nenhuma. De jeito nenhum. É que legal poder fazer uma viagem bacana com a família, é outra coisa, né? Napoleão Hill, inclusive, ele fala isso, né? Que a nossa evolução financeira e material nesse mundo terreno faz parte da nossa evolução espiritual, né? Então eu acredito muito nisso. Agora, o que a Ana Silvia está falando? Existe uma necessidade dessa reconexão com o nosso ser, que é o outro eixo, né? Exatamente com a sua essência, com o divino. Ou seja, em algum momento, né, você vai precisar de fazer essa reconexão. Se ainda não está fazendo, eu só quero dar uma dica. Não espera passar por uma dor para poder começar a se reconectar com a sua essência, com o seu ser, né? Eu acho que pode fazer isso por consciência e por amor. Eu acho que esse é um ponto assim, que eu acho muito importante. E a tendência nossa, é o que a gente falou já uns minutos atrás, é buscar auxílio só quando a coisa já se manifestou, a doença já se manifestou. E não precisa ser através dessa dor, né? Preventivamente, pode-se fazer um trabalho ou um tratamento homeopático também, né? Preventivamente. Sem dúvida nenhuma. A homeopatia é considerada como uma grande profilaxia, né? Como uma prevenção, uma medicina preventiva também. Ok. Então é isso. Ana Silvia, que você poderia deixar de mensagem, um recado, uma mensagem para o pessoal assim, poder refletir, pensar um pouquinho? Bom, dentro disso que o Tadashi falou, né, do que a gente falou, eu acho que é de suma importância que as pessoas olhem de verdade para as suas emoções, sem recolher as emoções e deixar que as coisas vão se avolumando. Quando eu falei do caminho da ética e da moral que o Hahnemann trazia, isso é uma coisa tão séria, onde às vezes eu vou me perdendo no dia a dia com as questões da vida e eu esqueço de mim, da minha essência e do meu próximo. Então, quando eu falo de olhar para a totalidade, essa totalidade envolve o meu próximo também. Então, olhe a sua alma, olhe as suas emoções,
os processos que o pessoal do Tadashi faz são coisas tão interessantes. Eu vejo na prática, meus pacientes que a gente atende em comum têm uma evolução fantástica. É muito interessante. Onde a homeopatia entra com essa reharmonização global, o paciente vai tratando do físico e do emocional e, paralelamente, com esse desenvolvimento interno, esse desenvolvimento humano. Fantástica a evolução. É isso aí. Então, aprenda a se cuidar, né? E aí, ontem ou hoje, não sei, agora eu já me perdi no tempo aqui, eu fiz uma postagem que eu acho que vale a pena refletir, né? Se leva a sério e cuida de você, né? Cuida de você. E aí, quando fala cuidar de você, não é só ficar malhadão, saradão, não é isso não, sabe? Cuida do físico, cuida do emocional, cuida do espiritual, cuida do mental, porque é isso que vai te trazer uma saúde integral. E é o que a Ana Silvia faz, é o que eu faço também. Então, busca o seu caminho de autoconhecimento. Não é isso? Perfeito. Gratidão, Ana Silvia. Eu que agradeço. Foi muito bom ter você aqui. Um prazer foi meu, enorme. Gratidão. Podcast do Tadashi. Aqui você escuta o que precisa para o seu processo evolutivo. Fique ligado nos próximos episódios. Até breve.